Nós estamos diante de uma passagem bem emblemática. Nós temos nos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos. Os evangelhos são chamados assim porque são parecidos. Mas Lucas ele diferencia, porque ele tenta trazer riquezas de detalhes. Como ele diz no próprio prefácio do livro, ele procurou diligentemente reunir as informações acerca da vida de Jesus e passar isso ao amado Teófilo. Ele tenta trazer esses detalhes, claro que é uma mesma história narrada por 3 olhares diferentes, que não se contradizem, se complementam. Eu procurei reunir, pensar a respeito das 3 narrativas no Getsemane, e para tentar trazer um pouco mais claro aqui o que Lucas ele tenta nos passar, porque a grande verdade é que as pessoas, grande parte das pessoas, elas não fazem um exame aprofundado do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. É muito falado, ele morreu por nós, para nos dar salvação, e o exame fica somente nisto. Quando nós procuramos entender todo um contexto por trás, principalmente nos momentos que antecederam o grande sacrifício, nós conseguimos enxergar o tamanho do amor, o tamanho do sacrifício, também olhar para dentro de nós e ver se de fato nós amamos o Senhor como dizemos amar. Porque aqui, ele já na reta final, chegando ao Calvário, ele junta os seus discípulos e, como de costume, ele iria para um momento mais isolado, mais íntimo. E ele vai lá para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. Os outros sinóticos vão dizer que Jesus separa os 3 de costume para ir um pouco mais adiante. Lucas não traz esse detalhe. A preocupação de Lucas é muito mais dar ênfase ao sofrimento, àquele momento de Jesus passando ali antes de chegar na cruz. Mas é muito mais para nos ensinar, muito mais para passar para a gente, se avalia e veja o tamanho dessa situação. E ele vai para esse lugar de intimidade com os seus discípulos e se distancia um pouco acerca de um tiro de pedra, o suficiente para ele ficar sozinho, mas também o suficiente para que os discípulos pudessem ouvir a sua oração. E ele vai ali, de joelhos, ele começa a orar. Interessante que o costume do judeu era orar de pé. Quando Jesus se coloca de joelho, é uma rendição total, uma humilhação total diante do Pai. Nós aqui no Ocidente fazemos o diferente, nós temos o costume de nos ajoelhar. Lá é o contrário. Mas tamanha era a dor daquele momento, tamanha era aquela situação que ele se coloca em joelho para orar ao Pai. E ele começa a orar. Antes ele diz, para os seus discípulos, não posso esquecer, orai para que não entreis em tentação, porque às vezes a gente fica assim, que tentação é essa? É o mal que vem nos afligir? Não, o contexto vai dizer que tipo de tentação é essa. Porque ele está ali num momento crucial, está ali num momento de aflição e de angústia. A tentação não é como quando o mal, ou uma solicitação ao mal, ou uma condição do mal nos atingir, mas é uma tentação de nós fraquejarmos no propósito de Deus. É na tentação de deixarmos de cumprir os planos de Deus na nossa vida. Porque Jesus aqui, 100% homem e 100% Deus, nós vamos ouvir os besteiros que as pessoas vão dizendo aí, não, aqui Jesus fraquejou, no sentido de que Jesus foi um fraco, queria desistir. Não era esse o sentido de Jesus. Não era medo da cruz. Afinal de contas, os irmãos lá da igreja primitiva, eles iam louvando diante da boca do leão, eles iam louvando no Coliseu, eles iam louvando a cruz. E o capitão da salvação deles não ia fraquejar por causa da cruz. Aqui Jesus está em agonia tão profunda, porque ele conhecia Deus na intimidade. Não é na fraqueza de querer desistir como um humano, mas ele sabia o que o esperava. E é óbvio, ninguém quer passar por um momento de angústia e dor, mas ele sabia que ele precisava cumprir.
Então ele está instruindo os discípulos a orar para não cair em tentação. Para mim, para você ore para que você não desista do propósito de Deus na sua vida, para que você não desobedeça, para que você não faça aquilo que é o contrário daquilo que Ele planejou para você. E Ele dá o exemplo disso, porque Ele vai orar. E a oração de Jesus é muito curta, mas muito significativa. Ele se dirige ao Pai prostrado de joelhos e diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. O cálice aqui é a ira. A Bíblia vai dizer isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que o cálice é o símbolo da ira de Deus. Talvez nós não tenhamos noção do que isso seja, mas nós podemos tentar adquirir um pouco dessa noção hoje. Imagina você, meus irmãos, quando nós vamos para a primeira página da Bíblia, que é Deus criando o universo, o mundo, a terra até então existe. O Deus que pelo poder da sua palavra disse e assim fez. Um Deus que criou tudo no mínimo detalhe. O Deus todo-poderoso. Um Deus que não se pode medir. E esse Deus todo-poderoso, todo-perfeito, todo-grandioso, ia derramar a sua ira em seu filho. Ele está aqui dizendo: Pai, se possível for, se queres, passa de mim este cálice. Ele sabia que aí toda a ira de Deus, desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, majestoso, toda a sua ira seria descarregada nele, sem ele ter feito nada que merecesse tal coisa. Toda essa ira que era destinada a mim e a você foi colocada agora no Filho. Mas na mesma oração ele vai dizer: mas Pai, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha a oração. É interessante que vão dizer aí, ele está aqui olhando os que iam acreditar, os que não iam crer, está dizendo para passar. Aí daqui a pouco ele vai olhar os que iam crer, está dizendo então se culpa. Não é nada disso. Não tem nada a ver com que o outro iria crer. O que está em pauta aqui é que Deus iria derramar toda a sua ira em seu filho, e por um pouco de tempo ele estaria desligado do Pai por causa do pecado de todos nós. Isso era insuportável. Interessante que o verdadeiro cristão, ele não tem medo de morrer. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus irá recolhê-lo, como Paulo disse. Eu sei que Ele há de me levar a salvo para o seu reino celestial. No caso de Cristo, ia ser o contrário. Aquele que gozava de toda a intimidade, aquele que gozava de toda a comunhão, aquele que gozava de todo o ser de Deus, por um período pequeno de tempo, ele estaria afastado dele. E essa era a maior agonia e dor. Interessante que o Marcos principalmente vai dizer o seguinte, que Jesus estava em pavor, porque ele sabia o que significava aquela ira. Porque nossa cabeça não consegue dimensionar o tamanho do Senhor. Mas Jesus sim sabia quem era, Ele era. Não era uma coisinha de uma dor que iria passar, era toda a ira desse Deus. Ele está em pavor, porque ia receber essa ira, e porque ele iria ser desconectado do Pai por um momento, por causa do pecado da humanidade. Mas que não se faça a minha vontade, a tua vontade. De fato, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele está ali, mesmo a sua humanidade, quando eu falar da tentação, porque a nossa humanidade, ela vai tentar nos levar à desistência, ela vai tentar nos levar a um caminho fora os projetos e planos. Isso é a nossa humanidade.
A oração é para jogar essa humanidade por terra, para que a vontade do Senhor seja feita e não a nossa vontade. Por isso precisamos orar. E Lucas vai dizer o seguinte: ele orava intensamente. Os outros vão dizer que 3 vezes ele orou as mesmas palavras, palavras curtas, mas cheias de significado. Ele vai receber esse cálice, ele vai receber essa ira, ele vai deixar de estar com o Pai por um período de tempo. E continua dizendo o seguinte: então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Não iria livrá-lo da agonia e nem da ira, não iria livrá-lo do projeto, mas confortou. O confortava. E continua dizendo o seguinte: estando em agonia, em profundo pavor, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus amados irmãos, Lucas, ele era um médico. Talvez ele, dando esse detalhe, claro que alguns escritos mais antigos não contêm essa porção, mas alguns outros sim. Mas não é uma condição impossível, é uma condição possível, chamada hematidrose, que é quando uma pessoa, por causa de um medo ou de uma tristeza tão grande, ela rompe os vasos capilares e começa a suar, mistura-se o suor com o sangue. O tamanho do pavor de Jesus em saber que ele iria receber toda a ira de Deus sobre ele. Meus irmãos, sem querer dramatizar, mas eu queria que os irmãos pudessem pensar no momento o tamanho da dor de Jesus, o tamanho do sofrimento que ele passou sem merecer. Tudo isso por causa de nós, miseráveis pecadores. Ele tem que receber todo esse peso. Ele tem que, em toda a sua existência eterna e perfeita, como Criador, que tudo criou e não foi criado, em todo o seu ser, ele nunca ficou um segundo longe do Pai. Mas ele iria ficar na cruz por um período de tempo. A nossa experiência mais próxima disso é quando nós perdemos um ente querido. Quando um filho perde uma mãe, quando um filho perde um pai, ele sente dolorosamente. É uma dor que, nós falamos isso, é uma dor que eu não queria para ninguém. E ele, nesse momento, ele ficou sem pai. Ele perdeu o pai por um período de tempo. Essa conexão, porque foi colocado nele o pecado de todos nós. O pavor, a agonia, a ponto de romper os seus vasos capilares, a ponto de ele entrar nessa condição e soar com sangue. Foi a dor. Não era para a cruz. Não era daquele que iria crer e daquele que não iria crer. Era simplesmente porque ele conhecia o Pai. E a tragédia desse tempo é que aqueles que não conhecem o Pai, que não têm noção do tamanho do Pai ou daquilo que lhes espera, eles zombam, eles riem, presos em seus próprios pecados. E aqui não. Ele está em profunda agonia, levando o nosso pecado. Ele se levanta e vai aos seus discípulos. Achou-os dormindo de tristeza. Imagina a pressão emocional na cabeça daqueles homens, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento físico e emocional que eles passavam. Aí outros querem julgar que estavam dormindo. Talvez no nosso caso seria até pior. O caso de muitos hoje é pior. Desprezam, desdém. Eles estão ali, uma jornada difícil desse ministério com o Mestre. Estão dormindo de tristeza com
os seus olhos pesados, Marco vai dizer que Deus chama Pedro, tu não pode vigiar comigo um tempo, filho. Ele está ali esgotado, todos estão. E ele termina, pelo menos em Lucas aqui, e nos outros também, dando essa ênfase, olha, levantar e orar. Não permita que a tua fraqueza humana te desvie do propósito de Deus na sua vida. Não permita que a tua carne te leve a desistir, a desdenhar. Hebreus capítulo 10, versículo 29 vai dizer: se na lei de Moisés o homem que negligenciava a lei ele era punido com a morte, Deus trará maior castigo para com aquele que fizer o comum ou profano o sangue do Filho. Aquele que, sabendo de tudo aquilo que ele passou, do pecado que ele levou sobre si, e a saída de Deus derramada sobre ele, fazer pouco caso. Porque o pecado, ele não fica sem a justa punição. Não existe isso. Ah, você não está pagando, mas ele pagou por você. E nós precisamos valorizar isto. O que nós precisamos sair daqui essa noite pensando é: será que de fato nós amamos Cristo como nós dizemos amar? Ao olhar para essa dor, nós vamos mostrar indiferença. De fato, se nós o amamos, nós vamos fazer valer esse sangue derramado, essa ira que foi descarregada sobre ele, e esse momento triste dele ter ficado longe do seu pai. Se nós o amamos verdadeiramente, nós vamos fazer valer. A memória dele, como essa noite, em memória de mim, lembrar do que fiz, em memória dele nós vamos falar: não, eu não vou fazer comum. Porque como vou eu desprezar quem amo? Eu separei uma frase para terminar essa exposição para vocês. Porque de fato, meus amados irmãos, é muito blá 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 e pouca verdade. É olhar essa condição da ira de Deus colocada nele, a ira de Deus destinada a mim e a você. E essa perda por esse pouco momento, dessa ligação. Olha o brado na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a dor. Você pensa naqueles... A gente consegue... Volta dizendo, nós temos experiências mínimas, mas temos algumas. Quando você vê aquela pessoa que você ama ali, a gente fica até sem saber agir, em sofrimento por perder alguém que tanto amava. Nós ficamos desbaratados, que a gente quer acudir, a gente quer acarinhar, mas também quer deixar a pessoa viver o seu luto. A gente está ali, não sabe o que fazer. Jesus naquele momento ali, olhar para esse sofrimento, olhar para essa condição e falar assim: não. A frase é a seguinte: não posso brincar com o mal que tirou a vida do meu melhor amigo. Devo ser santo por amor a Ele. Como posso viver no pecado se Ele morreu para salvar? Charles Haddon. É por amor. Por isso eu digo, nós precisamos refletir essa noite. Será que nós o amamos verdadeiramente como dizemos amar? Porque se eu falo que amo, mas eu tenho prazer no pecado, se eu falo que amo e conscientemente eu me entrego ao pecado, eu não amo, porque estou fazendo vão esse sacrifício. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, perfeição não, porque o cristão quando peca se arrasa. O cristão quando falha, ele se entristece amargamente, porque ele ama o seu Senhor, que morreu para salvá-lo do poder dessa condição. É isso. Mas tem muita gente que diz amar a Cristo e anda de mãos dadas com o pecado.
Muita gente diz amar a Cristo, tem o maior prazer em fazer aquilo que não é para fazer. E é o que não podemos, por amor a Ele, que sofreu tanto, que passou por uma agonia tamanha a ponto de suar sangue. Por amor a esse nosso melhor amigo, nós não podemos ter prazer no pecado. Por amor a Ele, nós precisamos nos separar desse mundo, ser santo como Ele é santo. Por amor a Ele, fazer para Ele. Que reflitamos a respeito. Porque a noite em memória dele tem que nos levar a esse pensamento. Por que ele... Qual foi o propósito? O propósito foi pagar o preço que nenhum de nós poderíamos suportar. Somente o Cordeiro perfeito. E para ele não foi fácil. Olha o pavor e a agonia que ele se encontrava. Ele sabia o tamanho do Pai. Aí tem gente que vai dizer que o sofrimento será transitório. Gente que vai dizer que Deus não é um sádico. Tem gente que vai dizer isso. Mas um Deus que não poupou o seu próprio filho e poupará por quê? Se eu não valorizar toda essa dor que ele passou sem merecer, não tem algo mais justo para mim do que sofrer a ira desse Deus eterno, eternamente. Que nosso amor se materialize em uma boa consciência e em atitude. Em amor possamos buscar a santidade. Em amor possamos valorizar a morte na cruz. Em amor possamos nos conformar à imagem do nosso Salvador. Que amemos de verdade. Quando a tentação, no caso do mal agora, ela vier bater na porta, nós possamos falar assim: ei, eu amo muito o meu Senhor para abrir a porta para você. Afaste de mim, porque eu amo demais, a ponto de jogar fora a amizade do meu amigo. Pense nisso. Amém? Sim. Vamos orar.